Muito bem, Paulinho, começa sobre essa história de bem contra o mal. Eu não tenho dúvida, quem tem um lado de bem contra o mal, o lado mal é o lado que assassina bebê no ventre da mãe, é o lado que destrói as famílias, é o lado que sexualiza as nossas crianças, é o lado que usurpa os direitos e liberdades nos dados por Deus. E se você for olhar na política, repleto de histórias de verdadeiros atos de satanismo mesmo dentro da política. Não é, Michele não está nem usando uma figura de linguagem. Eu não estou nem entrando no fato de que, e eu não vou fazer juízo de valor aqui especificamente, mas para as religiões cristãs, segundo a teologia cristã, boa parte dos atos realizados nas religiões afro são vistos como atos aos demônios, porque para a teologia cristã, as entidades, eu não estou desrespeitando a fé de ninguém aqui, eu estou simplesmente repetindo o que é a ortodoxia da teologia cristã, as entidades tidas como orixás, chamadas de orixás pelas religiões afro, elas são vistas como entidades demoníacas para a teologia cristã ortodoxa, é isso que eu estou dizendo aqui. Agora, eu não sei se foi a isso que a Michele estava se referindo, ou se ela estava se referindo a coisas que as pessoas encontram lá mesmo. A gente encontra, na política, você tem uma série de relatos de atos satânicos. Eu, às vezes, me pergunto o que faz alguém defender assassinato de criança dentro do ventre da mãe. Eu me pergunto, às vezes, por que alguém quer sexualizar precocemente criança, por que alguém fala em querer mudar sexo, mais do que sexualizar, mudar o sexo de criança. Então, essas coisas não tem como não serem percebidas eu diria pela imensa maioria da população, porque a imensa maioria da população sustenta e se orgulha dos seus valores judaico-cristãos, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos, se orgulham desses valores. Então, quando as pessoas gostam das suas famílias, as pessoas não querem sexualizar seus filhos, as pessoas não querem que suas crianças usem drogas, as pessoas têm apreço pelas suas liberdades individuais. Então, quando vem alguém e ataca esse conjunto de coisas, isso é percebido, sim, como mal. É percebido como mal. Eu não sei como alguém pode, do outro lado, enxergar esses valores cristãos como maus. Mas eu sei muito bem como alguém que defende esses valores, e eu falo aqui que são os valores da maioria da população, enxergam essas propostas da esquerda como malignas. E eu não enxergo todas as propostas da esquerda como malignas. Tem propostas da esquerda que são válidas, que merecem ser estudadas, que merecem ser discutidas, merecem ser debatidas, tem coisa pra gente aprender. Mas esses pontos especificamente, e outros, são pontos malignos. Refaz aquela pergunta para o Paulo Figueiredo sobre o Estado laico, que eu achei boa. Estava falando disso, de religião e política, que as coisas se misturam. Então, em época de campanha, muita gente, por exemplo, de olho nos evangélicos como voto, e aí trazendo esse discurso religioso, e depois a religião ali tomando decisões no Estado, que em teoria é laico. Aí o Paulo falou que ia trazer para a gente uma abordagem. Com você, Paulo. Não, primeiro a gente precisa entender o seguinte, Paulinha, que essa noção de Estado, de democracia, de direitos, isso foi inventado num determinado lugar. Vem das ideias do John Locke e que foram implementadas aqui nos Estados Unidos. E aí, quando fundam os Estados Unidos, no documento de fundação, eles falam o seguinte: nós consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens foram criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. E os governos, segundo o documento de fundação dos Estados Unidos, foram criados para assegurar esses direitos. Os direitos não vêm do governo, os direitos vêm de Deus. Então, esse Estado moderno, democrático, que você gosta tanto, e eu também, ele vem não de uma noção que tira Deus completamente da sociedade. Ele, pelo contrário, ele só existe para garantir uma sociedade que diz que os direitos vêm de Deus. Se você não tem Deus, você não tem direitos. Não tem porquê, você não tem nenhuma base para esses direitos subsistirem. Aí você para pensar o seguinte: a religião, que foi a base dessa fundação, de todo o iluminismo britânico e depois da fundação dos Estados Unidos, a religião cristã e os valores judaico-cristãos, para ser mais preciso, eles são os valores que compõem a sociedade. Todos nós trazemos os nossos valores de algum lugar. Esses valores não vêm do ar, eles têm que vir de algum lugar. E para todos os povos, ele vem das suas religiões.
É daí que eles vêm. Então, quando o povo quer eleger um mandatário, um governante, ele quer eleger alguém que compartilhe desses valores. Agora, veja você, que interessante. Foram justamente estes valores cristãos dessa sociedade que eu te falei, que criaram as democracias, porque não é assim em lugar nenhum do mundo. Pelo contrário, o mundo copiou essas invenções da sociedade ocidental. Esses valores incluem o direito que você falou, de que todos possam não prestar culto a ninguém, não ter religião nenhuma, ter religião diferente, não tem problema nenhum. Isso é assegurado nos Estados Unidos desde a fundação do país. Agora, se você achar que isso significa que não vai haver base nenhuma de valor religioso na sociedade que possa ser transmitida para o Estado, ora, isso não é isso que o Estado é laico. Isso não é esse o significado do Estado ser laico. Isso é um Estado ateu. É diferente de ser um Estado laico. São duas coisas diferentes. Então, se você tirar esse suporte de valores e de princípios fundacionais que dão os direitos que você acha que tem, todo o sistema rui.